Gente, você aí já deve ter ouvido falar sobre Botox. Já ouviu, né? Hoje em dia, Botox é até bem conhecido, né? Bem normal aqui das pessoas, né? Quando você fala assim, chama a palavra, a pessoa já sabe o que é, pra que é. Essas né? clínicas de beleza. Isso, muito, é. né? E aí, E gente... assim, rede social também é cheio, Nossa, né? hoje em Porque dia... a indústria da beleza é uma indústria muito rentável, né? Isso. E você, né, tem a ver com a beleza, a autoestima das pessoas. Então, e o Botox, Exatamente. ultimamente, tem sido Um dos queridinhos, usado largamente. né? Um dos queridinhos ali. Gente, normalmente o Botox, né, ele é usado para procedimentos estéticos. Provavelmente você já ouviu falar dele em relação a isso. Só que a toxina botulínica, mais precisamente falando, né, está sendo aí testada como tratamento alternativo para a depressão. Vocês sabiam disso? Pois é, e a pesquisa, gente, o que é mais legal, está sendo desenvolvida, sabe aonde? Aqui em Natal, mais precisamente, no Hospital Universitário Onofre Lopes, né? E aí, pra gente saber sobre essa pesquisa, entender como a toxina botulínica é utilizada para depressão, a gente conversa agora, aqui no nosso Tribuna Livre, com a responsável por este estudo, a psiquiatra Maria Luísa Gurgel. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Acho que é de suma importância a gente tratar de um assunto como esse, que é a depressão, que está aí no mundo inteiro. Altos índices, né, de depressão. Doença do século já foi colocada dessa forma, né? E uma possibilidade de tratamento com uma toxina que às vezes as pessoas, né, não conhecem para esse intuito e nesse sentido. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Divan Martins, Bom dia, Andresa, bom dia, caros ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Pois é, curioso, né? É Usar demais. toxina botulínica para depressão. Mas assim, apesar de inovador, já existem estudos que mostram a eficácia da toxina para fins antidepressivos. Já tem estudos científicos comprovando isso, né? Mas como é que seria isso para depressão, né? Como é que funciona, né, Isso. doutora? De que forma eu utilizo ali para esse intuito, né? Então, sabe-se que os pacientes depressivos, eles predominantemente, eles tendem a apresentar mais emoções negativas, né? Raiva, tristeza, frustração. E essas emoções acabam repercutindo em expressões faciais. Essas expressões faciais podem levar a contrações musculares, que vulgarmente falando são as rugas. Sim. Tem áreas na face que isso é mais evidente, como na região glabelar, que a gente chama na testa, para Sim. ficar mais compreensível. Então, o cérebro, ele começa a fazer uma associação dessas duas informações, emoções negativas e a contração muscular. E essa informação vai sendo associada como gerando um looping, um ciclo. Uhum. Então, o que a toxina botulínica vai fazer? Ela impede a contração muscular, né? Impede essa ruga. Então, ela quebra o looping, ela quebra essa associação da informação no cérebro. Isso, de alguma forma, promove o bem-estar do humor do paciente. Agora, isso também já foi observado em outros estudos usando ressonância magnética. Foi aplicada a toxina botulínica e foi visto ressonância magnética após a aplicação. E foram vistos áreas cerebrais relacionadas ao humor, à emoção, que foram afetadas, que foram influenciadas. Então, ficar mais bonitinho, diminui a repressão? Muito bom. Muita gente pensa nisso, inclusive, isso foi tema de discussão no último Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Foi levantado essa hipótese, que existe até, que é a teoria do feedback social. Mas não, Edivan, foi refutado. Uma pesquisa... Aí, mas quando você bota o Botox na ruga, qual é a influência na depressão? É justamente isso. É o bem-estar? Não, é quebrar essa informação que o cérebro associa. E aí age Entendi. numa área cerebral envolvida com emoção que promove bem-estar. Entendi. Justamente isso. Agora, doutora, para chegar nesse ponto aí desse entendimento, como é que foi iniciado esse estudo? O que trouxe ali aquele insight? Não, olha, vamos pensar, né, o que está acontecendo aqui? Existe já uma associação, mas como é que foi ali o primeiro passo? Está sendo feito aqui no Hospital Onofre Lopes Exatamente. Um estudo, um ensaio? Um ensaio teste? clínico, exatamente. Está sendo feito aqui no Onofre Lopes. A primeira aplicação começa amanhã. Olha que legal. Mas respondendo você, Andresa, eu fiz a residência em psiquiatria no Onofre Lopes. Sim. E tem um professor que, inclusive, é meu orientador, Dr. Emerson Arcoverde, que muito atualizado, para alguns pacientes pensou no uso da toxina botulínica já
se baseando em alguns artigos científicos. Então, a gente teve experiência na prática com 3 pacientes e obtivemos resultados. Então, isso gerou muita curiosidade da minha parte, da parte dele, e a gente quis dar seguimento a isso. No Brasil não tem estudo relacionado, um ensaio clínico como esse que a gente está fazendo no UOL, não tem. Vocês são pioneiros, então? Aqui sim, mas já tem nos Estados Unidos. Sim. Nesse intuito, né? Nesse sentido. Agora, doutora, a gente estava comentando também outras coisas, além da depressão, né? Existe também outras possibilidades, né, de tratamento com essa toxina? Tem sim. Estava conversando aqui com o Edivan Martins, né, no intervalo. Tem para a questão da hipersalivação em alguns pacientes, pode ser utilizado. Pode ser usado para distonias, inclusive no Onofre Lopes, o Departamento de Neurologia tem um ambulatório só para isso, para aplicação de toxina botulínica para distonias. Tem também para outras doenças, como outras doenças neuromusculares que acabam relacionadas com essa contração muscular. Tem outras evidências para o uso da toxina botulínica, sim. Muito bom. A pessoa que tem um AVC, que fica com dificuldade de degustação e termina aumentando a salivação, a esclerose lateral amiotrófica, né, também você pode aplicar e você inibe um pouco a salivação, melhora consideravelmente, enfim. Então, é o uso do Botox para outras patologias, né, para outros usos, a não ser somente o da estética. Exatamente. Então é uma área que está expandindo e o Rio Grande do Norte, quer dizer, e o UOL aqui sendo pioneiro nesse estudo aqui no Brasil. Parabéns, bacana. E doutora, você já até comentou aí mais ou menos, mas quais são os resultados até o momento? Como é que está o andamento, né, dessa pesquisa? Em que passos vocês estão ali? Vai ser aplicado agora, né? Isso, a primeira aplicação vai ser amanhã. A gente está na parte do recrutamento dos pacientes. A gente já tem uma amostra, um número bom de pacientes que já estão incluídos na pesquisa. Já são acompanhados pelo UOL. Sim, que já eram acompanhados pelo UOL. E aí agora a gente está recrutando novos pacientes, né, que desejam se voluntariar, mas é lógico, né, entrando nos critérios de inclusão da pesquisa. Sim. E quais são os critérios, doutora? O principal é ter transtorno afetivo bipolar, porque embora já tenha os estudos para depressão unipolar, que é a depressão pura, o alvo da nossa pesquisa é para depressão bipolar. Então tem que ter depressão bipolar, né, e estar no estágio de depressão, de fato, né? Porque ele pode estar eutímico, pode estar estável, mas ele pode não ter nada, quer dizer, só botar um botoxinho para melhorar as rugas e tal, para melhorar a estética, né? Mas ele tem que ser acompanhado, né? Tem que ter um encaminhamento, uma regulação médica, né? E se você não está ainda inscrito, quiser entrar nessa pesquisa, como é que faz? Então, a gente tem um e-mail da pesquisa, né? Que é bipolartoxinabotulínica@gmail.com. E aí, os voluntários, os que querem se candidatar, podem mandar uma mensagem que é gerada, uma resposta automática com um link de triagem, de inscrição. Sim. E a gente pede preferencialmente que os pacientes encaminhem para os seus médicos, assistentes, Sim. que eles façam esse preenchimento. Para ficar mais organizado, para a gente conseguir fazer algo mais seguro, encaminhe para o paciente. Até porque pacientes com transtorno bipolar é um tratamento crônico e irregular. Então, a gente, né, espera que ele faça um tratamento periódico. E qual o período do tratamento? São quantas doses? Como tem um período assim ou não tem? A experiência que vocês vão fazer, o teste que vocês vão fazer, qual a duração dessa programação de vocês? Vai ser uma aplicação da toxina botulínica em 5 pontos musculares específicos, né, nessa região glabelar da testa. E a gente vai fazer essa aplicação e após a aplicação a gente faz o acompanhamento do paciente por 6 meses. Para ver realmente até o tempo de durabilidade do efeito antidepressivo, para ver potenciais efeitos colaterais, para realmente fazer um acompanhamento seguro do paciente. Tudo no Onofre Lopes. Agora, doutor, esse novo método, acho que posso colocar assim, né? Um novo método, ele vem para acrescentar ou ele vem para substituir? Porque a gente sabe que a pessoa que sofre ali com depressão, ela já provavelmente faz uso de alguma medicação, então ele vem ali para acrescentar essas medicações, ou de repente mais lá para frente, com os estudos mais avançados, poderia até substituir essas medicações, que às vezes têm efeitos colaterais, né, que não são muito bem-vindos. Exatamente. Inicialmente, o nosso estudo é para auxiliar. É para estar em conjunto com um tratamento convencional. Tanto porque isso foi feito nos estudos de maiores eficácias para a depressão pura, a depressão unipolar, e tanto para a gente poder promover mais segurança para o paciente, né? Até porque um paciente com bipolar, depressivo, está sofrendo, a gente não vai deixar uma medicação nova para ele, a gente vai deixar ele seguro também com um tratamento convencional já bem estabelecido. Lá nos Estados Unidos,
já tem, as revistas já anunciaram o resultado, se está sendo proveitoso, se está sendo eficaz? Sim, já teve revista e revisões científicas que já anunciaram esses resultados e eles foram bastante positivos. Né? Acho que já tiveram 12 pesquisas relacionadas com a depressão unipolar, depressão pura com eficácia, e uma série de casos que é uma pesquisa mais simples, Sim. menos robustas, com pacientes com depressão bipolar. Ensaio clínico, provavelmente esse é o primeiro, se não me engano. Que bom, né? Eu acho que é um... As alternativas são sempre bem-vindas, né, Edivan? E principalmente quando elas são efetivas, né? E a depressão, né, é um doença que vem preocupando o mundo, né? Vem preocupando o mundo inteiro, porque pode levar a consequências maiores se você não tiver o tratamento. E quando chega assim, né, o Botox para ser um auxiliar importante, e agora esse estudo é pesado e incipiente, mas promete, né? Promete aí ser um auxiliar muito importante no tratamento da depressão. Está confiante? Estamos confiantes, Empolgada? acreditamos que sim, super empolgada. Por ser tão curioso e inovador, né? Os recursos já estão garantidos, né? Porque é tão difícil você fazer pesquisa no Brasil. Pois é. Hoje em dia, né? Corte, corte o primeiro corte que vem é para pesquisa, né? Então, isso aí já está garantidozinho, tudo direitinho. O senhor tocou num assunto muito importante. A gente tem alguns obstáculos realmente quando se trata de pesquisa, ainda mais em SUS, né? Primeiro você, como toda pesquisa, submeter a um comitê de ética, que deve ser feito, de fato, né? Esse obstáculo tem que existir. Que já está pronto, nosso trabalho pela parte do comitê de ética. O segundo obstáculo é isso que Edivan Martins falou, justamente a questão dos custos, a questão financeira. Primeiro também porque a nossa medicação é uma medicação que não é tão barata, tem um certo custo, né? Sim. Segundo, porque a gente também vai envolver exames laboratoriais que precisam de alguns marcadores, isso também envolve um custo, né? E garantir para o paciente também um certo conforto na hora da aplicação. Isso também tem um certo custo. Mas o orçamento, a pesquisa é financiada pelos pesquisadores e isso, graças a Deus, está garantido até o momento. Doutora Maria Luísa Gurgel, psiquiatra, e está aí nesse trabalho. É bom a gente também oferecer um conselho e advertir, né? A pessoa que tem depressão, aí você está ouvindo aqui, assistindo a nossa entrevista com a doutora Maria Luísa Gurgel. Eu escutei uma entrevista ali que Botox é bom e tal, não pode se encher de Botox pensando que a parte estética vai melhorar a depressão, porque o tratamento ele tem uns pontos indicados, estudados, né? Específicos, né, para a aplicação, né, para depois você não encher aí de Botox e terminar tendo um problema botulínico. Um problema maior, né? Pois é. Vamos agradecer a doutora Edivan Martins. Vamos. Doutora, a gente espera que a pesquisa possa evoluir, possa crescer, trazer benefícios para o nosso país, né? Apesar de tantas dificuldades que temos aqui, né? Uma coisa é a gente falar lá dos Estados Unidos, outra coisa é a gente falar aqui do nosso Brasil, infelizmente. Mas a pesquisa está acontecendo aqui na nossa capital, que é mais importante. Está aqui a doutora Maria Luísa ali, ó, erguendo a bandeira, né? Muito feliz. A gente vê que ela, né, tá ali lutando mesmo para que tudo isso chegue ali num denominador comum, num consenso, que tudo isso possa ser levado ali para as pessoas como realmente uma alternativa, né, para curar essa doença que é tão difícil, que algumas pessoas ainda têm aquela perspectiva de que não é doença, né? Mas é sim uma doença muito difícil, né? Uma doença da mente. Já pensou? A gente cuidar uma coisa que é da mente, né? Tão complicado. E uma pesquisa dessa, tenho certeza absoluta que vai trazer aí benefícios maiores, né, para a nossa população brasileira. Parabéns, né? A gente espera que dê tudo certo e que você possa voltar aqui, doutora. Trazendo os resultados pra gente. Com certeza. Com certeza vão ser positivos. Exatamente, né? Trazendo esses resultados aí que sejam promissores, né? Que a pesquisa seja promissora. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Obrigada, Edivan. Obrigada, Andresa. De fato, muito importante essa conscientização da depressão, dos pacientes que realmente sofrem com isso. E obrigada pela oportunidade da gente divulgar, né, essas medidas terapêuticas novas que a comunidade científica médica quer disponibilizar. Sem dúvida. Vou passar novamente aqui o e-mail que a doutora disponibilizou, bipolartoxinabotulínica@gmail.com, tá? Bipolar, vou repetir, bipolar
a toxinabotulínica@gmail.com, tá? Entra lá em contato com o pessoal, de repente, né, você pode também aí contribuir com a pesquisa, porque é importante também a contribuição aí da população, né? Muito obrigada mais uma vez, doutora. Olha, agora 11 horas e 26 minutos. Operação Limpa Pátio Ford de Vep.